A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que o Espírito Santo, através desse estudo, venha transformar a sua vida, o seu coração, a sua mente, no nome do Senhor Jesus. Estamos aí em mais uma aula, hoje na última aula das 7 cartas à igreja, às igrejas, né? A igreja de Laodiceia. Nós vamos estar falando hoje da última igreja, Laodiceia, no estudo do Apocalipse, consolação e esperança, na 8ª aula. A palavra de Deus diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, aleluias. Vamos estar falando da Laodiceia, a igreja morna. Historicamente, a cidade de Laodiceia se localizava a sudeste de Filadélfia, às proximidades de Colossos. Era uma velha cidade da Frígia, que originalmente se chamava Dióspolis e depois Reus. Só mais tarde recebeu o nome de Laodiceia em honra a Laodice, a maquiavélica mulher do rei sírio Antíoco II. Era uma cidade extremamente rica e famosa por ser um centro comercial bancário. Possuía uma fabulosa reserva financeira, além de uma notável indústria de ricas vestes e tapetes de lã, e produzia uma lã negra muito cara, e uma escola de medicina onde era produzido um remédio para o tratamento de doenças oculares. Produzia o melhor colírio para o tratamento. Podemos observar nessas características de Laodiceia que há uma independência em se tratando da sua fé cristã. A sua riqueza era tão expressiva que a fé em Deus ficava em segundo plano. Era algo ligado apenas a uma tradição. Daí a razão pela qual confessa sua riqueza e independência, dizendo: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. O orgulho. Era uma igreja orgulhosa. No ano 62 da era cristã, a cidade de Laodiceia, juntamente com Hierápolis e Colossos, foi destruída por um grande terremoto. Devido à sua grande riqueza, no entanto, pôde ser reconstruída. A sua reconstrução foi tão rápida e completa que, ao tempo em que o apóstolo João recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, aproximadamente no ano 85 depois de Cristo, essa terrível catástrofe já havia sido esquecida. No ano de 1402, novamente Laodiceia foi destruída, mas dessa vez pelos exércitos de Timur-Lenk, conquistador mongol. Hoje encontra-se no seu lugar somente ruínas, chamadas de Esquihizar, que significa castelo antigo. Essas ruínas não são nada mais do que testemunhas melancólicas da glória terrena passada. Espiritualmente, a cidade de Laodiceia nos faz lembrar das metrópoles dos países chamados Primeiro Mundo, onde a riqueza das indústrias, do comércio e do setor de prestação de serviços se encontra nos grandes bancos. As facilidades, os encantos e o conforto do Primeiro Mundo têm impelido suas sociedades para o comodismo espiritual. O farto entretenimento tem embriagado a alma dos seus povos a tal ponto que a palavra de Deus passa desapercebida de quase todos. Então a gente vê que o entretenimento hoje em dia é muito grande. Hoje as pessoas passam o dia inteiro assistindo uma série, numa Netflix, num streaming, assistindo filmes, mas a palavra de Deus, ela não lê a palavra de Deus por 10 minutos, ela não ora por 10 minutos,
Ela só lembra de ler a palavra de Deus quando vai à igreja. Era o jeito que Laodiceia estava. Só orava quando ia à igreja. Só lia a palavra quando ia na igreja. Tinha muito entretenimento. Hoje não é diferente. Olha para a tua vida. Vê se a tua vida não está nessa forma. Se você não tem muito entretenimento na tua vida. E quanto tempo você tem para Deus? Quanto tempo você tem tirado para Deus? A liberdade tem se confundido com a imoralidade, somando-se a essa degradação moral. Pois bem, a igreja em Laodiceia se encontrava no meio dessa cidade abastada, com tudo que o mundo podia lhe oferecer, porém nada daquilo que o Senhor Jesus queria lhe dar. Hoje é a mesma coisa. Para essa igreja, o Senhor se identifica como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso significa que ele é o Amém personificado. É o assim seja em pessoa. Em outras palavras, é a própria palavra viva. Portanto, quem duvida da palavra de Deus, duvida do próprio Senhor Jesus. João capítulo 12, versículo 48, vamos dar uma lida aqui. João 12, 48 diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque cumpriu o juramento do Altíssimo em si mesmo na cruz. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus 6, 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior quem jurasse, jurou por si mesmo. Aleluias. O Senhor conquistou esse direito por ter sido o próprio Cordeiro sacrificial. E, por fim, ele é o princípio da criação de Deus, porque antes de tudo, ele já existia. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é a origem e o princípio de toda a criação divina. João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluias. Creio que Laodiceia simboliza a igreja dos últimos tempos, a nossa geração. Portanto, a igreja atual, o Senhor Jesus dirigindo a sua carta ao responsável por essa igreja, como ele diz, ao anjo da igreja escreve, aponta somente características negativas. A igreja do Senhor nestes últimos dias, de um modo geral, é a igreja da ostentação material, mas da desgraça espiritual. Ela é poderosa política e economicamente, porém pobre, miserável, cega e nua espiritualmente. A nuvem de doutrinas satânicas que ela tem abraçado e anunciado mostra claramente a sua condição de calamidade. Essas doutrinas têm sido uma isca do diabo para os cristãos. Da mesma forma, o ecumenismo, que procura amarrar através de uma aliança com todas as religiões. Na verdade, o anticristo tem saído pelo mundo apregoando a união entre todas as religiões. Só que essa união nada mais é que uma armação satânica para isolar e rotular de rebeldes e hereges os que perseveram em guardar a palavra do Senhor Jesus como se fosse uma nova Inquisição.
Infelizmente, muitos evangélicos que já perderam totalmente a visão da vontade de Deus têm caído nessa arapuca, unindo-se aos inimigos da cruz em um plano ardilosamente arquitetado pelo diabo, numa tentativa de destruir totalmente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus se encontra hoje em uma situação decisiva, pois vivemos tempos finais de independência espiritual, de justiça própria e de materialismo. O espírito que paira sobre a igreja hoje é o mesmo que em Laodiceia, o de orgulho. Daí a igreja de Laodiceia, a única que tem a petulância de dizer: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isto quer dizer, quem deras fora totalmente incrédulo ou ardentemente cristão. Isto é, ou a pessoa é uma coisa ou outra. Esse é o significado dessa expressão. Aquele estado de mornidão espiritual era inaceitável para o Senhor Jesus, a ponto de lhe causar ânsia de vômito. Esse estado de mornidão que o Senhor Jesus falou é por causa das águas da região de Laodiceia, que eram águas de termas, águas quentes por natureza, águas mornas e saloba, que realmente na hora que bebia dessa água dava ânsia de vômito. Quer dizer, a região de Laodiceia tinha lugares que tinham aquelas águas termais, aquelas águas quentes, e quando chegava até Laodiceia, ela chegava uma água morna. Então era a saloba, uma água com muito sal, uma água onde você bebia um gosto ruim, aquele gosto que dá ânsia de vômito. Então por isso que o Senhor comparou a igreja de Laodiceia com as águas de Laodiceia, né? Porque quem bebe uma água morna tem ânsia de vômito. E era assim que o povo estava vivendo, em mornidão. Não era uma água quente, uma água fervorosa, de intimidade, cheia do Espírito Santo, e nem uma água fria, uma água incrédula, onde ele podia transformar aquela vida. Mas eles, conhecendo a palavra de Deus, firmes na palavra de Deus, eles viviam de qualquer jeito. Viviam falando que não precisavam de nada, que não precisavam. Iam na igreja no automático. Ir por ir. Hoje é dia, tem que estar lá. Ouvir a palavra por ouvir. Não cria no Senhor mais. Então o Senhor Jesus compara o estado dessas águas com o estado das pessoas da igreja. Muitos cristãos estão vivendo de derrota em derrota, exatamente por não assumirem uma posição firme e definida da sua fé. Tentam ser mais ou menos cristãos e assim, mais ou menos praticam a palavra de Deus. No entanto, para o Senhor Jesus não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Ninguém pode ficar em cima do muro. Aliás, o muro já tem o dono, que é o próprio diabo. Versículo 17 e 18 diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Essa confissão aponta o coração orgulhoso e avarento daqueles que viviam em uma cidade de grandes negócios, e que ganhavam muito dinheiro. O problema não é ganhar muito dinheiro, e sim deixar o dinheiro se tornar o seu Deus. Lembra que Jesus fala, Mamon? Você não pode servir a dois deuses,
ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Há dois tipos de riqueza: a espiritual, constituída de ouro refinado pelo fogo divino, que é a palavra de Deus, e a material, constituída de ouro deste mundo. A igreja de Laodiceia estava acostumada a comercializar o ouro que enriquece materialmente e a desprezar a riqueza espiritual. De igual modo, há pessoas que se deixam enganar pelas conquistas materiais, pois pensam que isso as tornam aprovadas diante de Deus. E é Ele quem dá condições ao ser humano para possuir riquezas, mas orienta a não colocar nelas o coração, como escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Também Salmos capítulo 62, versículo 10. Não confieis na opressão, não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. E se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Embora muitos tenham conquistado grandes bênçãos por meio da fé, não conquistaram o principal, que é o novo nascimento. Por isso continuam pobres, miseráveis e cegos. Paradoxalmente, em Esmirna, a igreja pobre e humilhada se torna rica diante de Deus, e a rica e orgulhosa igreja em Laodiceia se torna pobre e miserável diante de Deus. Ela é rebelde, contraditória e não teme ao Senhor. Por isso mesmo está tomado pela cegueira da situação em que se encontra. O ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver, é tão real para a igreja de Laodiceia quanto para a igreja dos dias atuais. Quando, porém, o coração está firme na busca das riquezas deste mundo, o reino de Deus fica em segundo plano e, consequentemente, a prática da sua palavra também. E por aí vem a desgraça espiritual. Provavelmente, as três maiores fontes de riqueza da cidade de Laodiceia eram seus bancos, a produção de lã negra e a produção do remédio para os olhos, o colírio. Daí a razão pela qual o Senhor aconselha a igreja naquela cidade a comprar dele, isto é, a comercializar com ele o ouro, as vestiduras brancas e o colírio para os olhos. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. A igreja de Laodiceia começou quente, como muitas igrejas hoje em dia. Entretanto, com o decorrer do tempo, foi desviando a sua visão do objetivo principal e eterno, que é a salvação, para dar lugar a outro objetivo terreno e passageiro, as ambições materiais. Por isso, ela foi exortada a se vestir com roupas brancas da santidade e da justiça, e a ungir os olhos com o colírio da verdade, a fim de curar sua cegueira espiritual. As repreensões do Senhor Jesus têm como finalidade disciplinar, corrigir e abrir os olhos dos seus servos, para que não se iludam com a aparência deste mundo e venham se perder em suas ilusões. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Guarda a sua fé, como alguém guarda o ouro. Zela pela intimidade e comunhão com Deus. Zela pela sua palavra. Ande no temor do Senhor, com fidelidade e com um coração puro. Se arrependa dos seus erros. Tenha uma mudança de natureza, de comportamento. Isso é arrependimento. Lembrando
que o pecado é uma vontade natural. Você pode vencê-lo. Jesus te deu a graça, o poder sobrenatural para vencer toda e qualquer tentação. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Isso significa que o Senhor Jesus estava do lado de fora. Quantas igrejas hoje em dia, supostamente cristãs, têm expulsado o Senhor Jesus dos seus cultos para darem lugar ao formalismo e à pompa religiosa? Elas têm a Bíblia, o batismo, ceia, culto, menos a presença do Senhor na igreja. Há pessoas que praticam apenas algumas partes da Bíblia, e isso para desencargo de consciência. No entanto, a palavra de Deus é para ser obedecida em toda a sua plenitude, e não em partes. No momento que a pessoa se submete a ela, e a porta da sua vida se abre para os reis dos reis entrar na sua vida. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As duras repreensões do Senhor Jesus aos cristãos de Laodiceia demonstravam seu amor e o seu zelo por eles, e não o seu desprezo. O desejo do Filho de Deus era que todos eles saíssem daquela triste condição de mornidão espiritual e despertassem para a grande oportunidade de salvação que estavam recebendo. Se em vez de darem lugar ao orgulho e às vaidades, eles permitissem que o Senhor Jesus se tornasse a razão de suas vidas, receberiam o mais alto privilégio de se assentarem com Ele no seu trono. Ou seja, nem tudo estava perdido. Só dependia de cada um deles, como só depende de cada pessoa que lê essas palavras. Deus está disposto a apagar todos os seus pecados e a esquecer definitivamente os seus erros. Mas, para que isso aconteça, Ele exige sinceridade. Portanto, qual a sua escolha? Assentar-se com Jesus no seu trono e reinar com Ele eternamente, ou passar a eternidade no lago de fogo? Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração para que a escolha a boa parte, como fez Maria. Lucas capítulo 10, versículo 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então escolha a boa parte em se arrepender, em mudar o seu comportamento, andar no temor, na fidelidade, com o coração puro. E não lhe será tirada a sua parte. No dia do arrebatamento, você será arrebatado. Chegamos ao final das 7 cartas às igrejas. Eu quero que você reflita nesse estudo, as 7 cartas das igrejas, que você olhe em qual igreja você se encontra. Em qual igreja você está espiritualmente? Em qual estado espiritual você está? Para que você venha se transformar. Para que você venha se transformar. Seja uma Filadélfia. Mas lembrando que o Senhor Jesus só depende de você, do seu arrependimento, para Ele perdoar todo e qualquer pecado. E esquecer definitivamente. E para que você faça a boa escolha de estar sobre esta palavra. E o Senhor venha transformar o teu coração e a tua vida. Lembrando que ler o Apocalipse é pensar em esperança. O Apocalipse nos leva a ter uma vida
mais íntima com o Senhor Jesus. Que haja luz na tua vida, se tu uma bênção, que eu espero que esse estudo transforme a tua vida, a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe, fica na paz e viva com o Senhor Jesus.